Vamos para mais um vídeo, irmãos. Cremos que mais uma vez o céu tem algo poderoso para derramar no nosso espírito. E eu já deixo uma pergunta para o seu coração. O que você tem procurado nos dias de hoje? Milagres ou a presença de Deus na sua vida? Eu vou ler um texto com vocês nesse vídeo que eu creio que uma revelação do céu irá descer para dentro do seu espírito, a qual você vai ter um entendimento mais profundo daquilo que Deus quer da sua vida para esse ano de 2022. Eu creio que este ano nós temos que entrar diante de Deus com uma entrega que jamais nós entramos na presença dele. Eu estou crendo que neste ano nós temos que voltar àquele primeiro amor, aquele amor a qual nós não encontrávamos dificuldade para estar na presença dele, aquele amor a qual, quando ouvíamos falar ou chegava até nós algum convite de que teria alguma vigília, teria algum tempo de oração, nós não limitávamos, nós não colocávamos impedimento, porque a vontade, a sede que estava dentro de nós pela presença superava todo e qualquer obstáculo. E quando eu leio a Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, aqui no versículo 1 e 2, olha o ensinamento que o evangelista traz para dentro do nosso espírito. E diz assim o texto: um dia, Jesus estava orando em certo lugar, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse-lhes: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Eu vejo nesse texto uma simplicidade que Jesus traz até os discípulos, de quando nós nos aproximamos de Deus, nós não venhamos com a nossa mentalidade carregada de teologia, querendo impressionar Deus, não. Aqui, Jesus está dando exemplo para os discípulos sobre simplicidade. Simplesmente chegue diante de Deus e ora assim: Pai, porque Ele é o seu Pai. É a simplicidade que os discípulos observavam em Jesus. Observe que os discípulos já haviam presenciado vários milagres. Os discípulos já haviam presenciado Jesus andando sobre as águas. Os discípulos já haviam presenciado Jesus multiplicando pães e peixes. Os discípulos já haviam presenciado Jesus expulsando uma legião de demônio daquele gadareno. Mas o que impressionou os discípulos não foi os milagres. O que impressionou os discípulos foi a intimidade de como Jesus se aproximava do Deus Pai. O que impressionou os discípulos foi a oração. E nós, muitas vezes, estamos correndo atrás de milagres e não observamos que sem a oração, sem a intimidade com o Pai, não tem milagre. Porque o milagre
ele vai ser nada mais, nada menos do que a consequência da sua busca diante de Deus. Então, a convocação do céu para nossas vidas é nesse vídeo que nós sigamos o exemplo desses discípulos. Porque o milagre é para a terra, é o acontecimento da terra, mas a oração é a intimidade minha e sua com o Pai. A oração é um nível espiritual que faz com que o céu se movimente ao nosso favor. Em momento nenhum da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai observar ninguém abordando Jesus e falando: Jesus, ensina-nos a fazer milagre, ensina-nos a ressuscitar mortos, ensina-nos, Jesus, a orar para que o paralítico se levante. Jesus, ensina-nos a orar para que o mudo volte a falar, para que o cego volte a enxergar. Você não vai observar em momento nenhum, mas aqui você observa claramente Lucas declarando que a pergunta dos discípulos para Jesus foi: Pai, ensina-nos a orar. Porque João ensinou os seus discípulos a orar, porque os discípulos estavam tendo um entendimento que se você tiver uma vida de comunhão, de oração diante de Deus, você não vai precisar ir atrás de milagres. Os milagres irão te acompanhar por onde quer que você andar. Por isso, nós temos que voltar a essa simplicidade da oração, de tirar tempo com Deus. Talvez você pode estar pensando: mas eu oro, parece que Deus não me ouve. Escute isso. Isaías declarou que os ouvidos do Senhor, Ele não está tapado para que não possa ouvir. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, Ele ouve todas as orações, só que Ele não responde todas as orações, porque orações respondidas são aquelas que estão de acordo com o coração do Pai. Por isso que Ele falou: Pai, que santificado seja o Teu nome, que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, não a nossa. O problema é que nós oramos diante de Deus a nossa vontade, aquilo que está no nosso coração. Nós não procuramos a entender o que está no coração do Pai para nossas vidas. E quando nós procurarmos a entender isso, tenha certeza e coloque algo para dentro do seu espírito: as suas orações serão respondidas com mais intensidade. E mesmo que a sua oração tenha sido de acordo com o coração de Deus, ela tem um tempo para ser respondido. Jesus, muitas vezes Ele ministrava e falava por parábolas. Parábolas nada mais, nada menos é Jesus pegando algo natural e trazendo para o espiritual, para que caísse no entendimento daqueles que estavam ouvindo. Por isso que quando Ele chegava para os pescadores, Ele falava: vinde após mim, eu vos farei pescadores de almas. Quando Ele abordava os agricultores, Ele declarava: a minha palavra é como uma semente que cai em terra fértil. Preste atenção. Estava saindo 2 navios do mesmo porto, com destino à mesma cidade. Era o mesmo navio, havia as mesmas dimensões, a sua potência do motor era a mesma, e esses 2 navios saem no mesmo momento, no mesmo instante, para o mesmo destino. Só que um navio chegou primeiro do que o outro. Aí, a pergunta para o nosso espírito é: se eles eram o mesmo, eram idênticos, por que um chegou primeiro do que o outro?
simplesmente por duas ocasiões. Primeiro, porque o navio que chegou depois estava com uma carga mais pesada do que o primeiro. E segundo, porque a carga que aquele navio levava era mais valiosa. Sabe o que eu quero trazer para o nosso entendimento nesse vídeo? Sabe por que a sua oração muitas vezes está demorando para ser respondida? Porque o navio que você está com uma carga mais pesada, mas está com valores inestimáveis. Mas o que eu quero trazer para o nosso espírito? Que quando você chegar nesse porto, Deus vai colocar nas suas mãos tudo que você tem pedido, o dobro e com correção monetária. Porque não é que a sua oração está demorando porque você está orando errado. É porque a sua oração está tendo uma carga de valor maior do que a outra. Mas pode ficar tranquilo que no momento certo e no dia certo, Deus vai responder aquilo que você tenha pedido. Por isso, não corra atrás de milagres. Corra atrás da intimidade com Deus. Volte para a oração novamente, que você vai ver que 2022 vai ser um ano diferente para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, simplesmente porque você entrou em um ano com uma convicção maior de quem é o seu Deus, de que você vai orar na terra e Deus vai clamar e responder do céu. Por isso, busque o Senhor em oração, que Ele vai surpreender as expectativas do seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde, e que esse vídeo, se ele foi bênção para a sua vida, deixe o seu like, compartilhe, e se você não inscreveu no canal, se inscreva, porque eu creio que vai ter muito mais revelações do céu para nossas vidas, em nome de Jesus.